mim, eu estou padecendo. Mas tem uma outra paciência também muito importante, que é uma paciência audaciosa, que é aquela em que você se propõe a fazer uma obra muito grande e você padece cada dia um pouquinho por causa daquela obra muito grande a ser executada. Isso exige paciência. Padecer um pouquinho cada dia por causa da grande obra a ser executada. Ter uma tribulação um pouquinho cada dia por causa de alguma grande obra a ser executada. Isso daí é a paciência que é gerada pela tribulação. É muito importante essas coisas. Quando se dizia, um outro texto, que é necessário passar por grandes provações para entrar no reino de Deus, isso é fundamental mesmo, porque o que significa entrar no reino de Deus? O reino de Deus é o local onde Jesus é rei. É assim? Onde é que é o reino de Deus? Onde Jesus é rei. Mas Jesus não é rei no território, assim, quer dizer, do ponto de vista territorial, ele já é rei do mundo inteiro, porque quando é que ele fizer assim, acaba tudo. Então, do ponto de vista territorial, pedaço de terra, né, ele já é rei do universo inteiro, não faz nada. Mas o reino não é só terra, o reino são as pessoas que estão ali. Né? O reino é a terra, propriamente dito. Mas as pessoas que estão debaixo do poder do rei. Então, o reino é a terra, mas as pessoas que estão debaixo do poder do rei. Do poder do rei de legislar, do poder do rei de governar, do poder do rei de julgar. Quem se coloca debaixo do poder do Rei Jesus, para que ele governe a sua vida, entrou no reino de Deus. Entende? Então, como é que eu sei que você entrou no reino de Deus? A partir do momento que Jesus governa a sua vida. Por qual lei? Pela lei do Espírito Santo. Na hora em que a sua vida é regida pelo sopro do Espírito, nesse momento, você entrou no reino de Deus. Ali Jesus é rei. Onde Jesus é rei? Na alma de cada pessoa que é regida pelo sopro do Espírito Santo. Ali Jesus é rei. E o sopro do Espírito Santo não é uma alegoria. Não é uma alegoria. O Espírito é efetivo, quer dizer, você de fato começa a notar com clareza que existe uma inclinação da parte de Deus para que você realize certa obra. Uma inclinação mesmo. Toda hora você pensa nisso, toda hora você pensa. Isso é um sinal. Mas depois é discernir qual que espírito é esse, porque não somente Deus sopra coisas no seu ouvido, o demônio também pode. E esse discernimento dos espíritos é exatamente aquilo que nos direciona para fazer uma coisa ou outra. Então, quando eu estou dizendo que há pessoas que são guiadas pelo Espírito, eu não estou fazendo uma alegoria. Estou falando de uma coisa real, que acontece mesmo. Quer dizer, o discernimento dos espíritos, quando Santo Inácio de Loyola falava, ele te dava até critérios para entender o que é o espírito, como é que você se direciona para aquilo. Bom, o que significa isso? Entrar no reino de Deus é ser governado por Jesus. É governado por Jesus quem vive conforme o Espírito Divino. E aí surge a questão: como é que eu faço para conseguir perceber a presença do Espírito Divino em mim? E mais ainda, para viver habitualmente movido pelo Espírito Divino. Bom, disso aí, nós temos algumas coisas. É necessário, para isso, que nós, em primeiro lugar, saibamos, já tenhamos na vida, alguma vez, percebido a presença do Espírito Divino.
percebido a presença da graça de Deus. É o primeiro passo. Quando você começa a distinguir o modo como a graça age e o modo como o espírito diabólico age, você conseguiu discernir os espíritos. Sabe se aquele impulso vem de Deus ou vem do demônio. Sabe se aquele impulso vem de Deus ou vem da sua preguiça. Você começa a discernir, e é assim que você entrou no reino de Deus. Só que para entrar no reino de Deus, ser governado, olha o que diz o texto lá de Tiago: é necessário passar por grandes tribulações para que possais entrar no reino de Deus. É necessário paciência. Por isso que São Paulo se gloria na paciência. Eu quero entrar no reino de Deus, eu quero ser governado por Jesus. Ele fala, exatamente, para isso tem que ter paciência, então eu vou me gloriar na tribulação, quanto mais melhor. Porque aí eu consigo ser muito paciente, a fé fica provada, eu vou ser, a paciência prova a fidelidade, aí eu vou ter a fé provada. E a fé provada produz a esperança. E a esperança é como uma âncora invertida. Que a âncora prende o barco na terra e ele não sai de lugar nenhum. A esperança é como uma âncora que prende o nosso desejo no céu e não sai de jeito nenhum. Por isso que ele diz que a esperança não decepciona. E não decepciona mesmo não. Porque a esperança que nós temos já é da graça de Deus agindo em nós. Como é que deixamos estas coisas mais claras? Quando somos pacientes, a nossa fé, isso prova a nossa fidelidade, fortalece a nossa fé. Nós paramos pela paciência, nós paramos de amar a Deus pelas coisas boas que Ele nos dá e começamos a amar a Deus por Ele próprio. E é muito comum que a gente ame a Deus por um monte de coisa boa que Ele tenha dado para a gente, né? Olha, vida, família, consolação espiritual, minha paróquia, tem várias coisas boas que Ele nos deu. Mas, quando vem a tribulação, aí você começa a ter fé em Deus, não pela quantidade de coisa boa que Ele te deu, mas por Ele mesmo. Você prova que você ama a Deus por Ele próprio, só por Ele. E isso é fidelidade. É como um casamento mesmo. É maravilhoso quando estou namorando, maravilha, vamos morar junto, vamos casar, né? Depois casa, começa a morar junto. E aí alguém fica doente. 1 ano e meio doente. Pode acontecer, não pode? E aí, como é que faz? Na saúde e na doença, a pessoa conserva. Aquela fidelidade marca o tamanho do amor um pelo outro. Não pelo que o outro pode fazer por você, mas pelo que ele é. E é exatamente isso que a gente está fazendo com Jesus, quando a gente passa pela tribulação. Então, São Paulo está se gloriando na tribulação, está feliz da vida, claro, porque vou ter paciência, e a paciência é a fé provada. O meu ato de fé, a graça que eu tive na fé, ela fica provada, ela continua constante, mesmo diante da confusão toda. E aí, o que vem depois disso? Depois disso, isso produz a esperança. A esperança, ela está diretamente vinculada à perseverança. A esperança é uma inclinação para um bem árduo, um bem difícil, né? Árduo e distante também. Então, quando a gente acredita bem árduo possível, o que é uma esperança? É uma inclinação para um bem árduo e impossível. A paciência, a tribulação, produz em nós a esperança. E a esperança é uma inclinação para o bem que é difícil, mas é possível. Então, entrar no reino de Deus é difícil, porque imagina, como é que eu vou ser conduzido por Jesus? Tem que passar por todas aquelas
provações, então é difícil. Mas é possível. É possível por quê? Porque eu tenho força? Não. Porque a graça do Espírito Santo foi derramada em nossos corações. Porque você conta com o auxílio da graça de Deus. A esperança é uma maneira específica de Deus se unir a nós. Deus se une à nossa inteligência quando nós temos um ato de fé. É uma união, você começa a entender o que ele entende. Não segundo a sua medida, claro, mas o que ele entende. O que a fé traz para nós? Conhecer aquilo que em princípio só Deus conhece. O que só Deus sabe, que ele é trino. Quando eu tenho um ato de fé, eu sei também, junto com ele. E que só Deus sabia que ele ia encarnar, só Deus sabia. E agora que eu tenho um ato de fé, eu sei também. Então, você se uniu a Deus pelo entendimento quando você tem fé. Quando a gente tem a caridade, a gente se une a Deus pelo amor. Eu começo a amá-lo. E o meu afeto, eu começo a ser os afetos dele. Ele não gosta do pecado, eu também não gosto. Ele sente nojo do pecado, eu também sinto. Agora, a esperança, pela esperança, nós nos unimos a Deus pela confiança na sua graça. Nós praticamos a esperança pela confiança na graça de Deus. Que confiança é essa? A confiança de que não vai faltar graça. A confiança de que a graça é capaz de me levar para o céu. A confiança de que Ele é capaz de cumprir aquilo que prometeu. Isso é confiança. E aqui nós temos algo impressionante. Porque Ele está dizendo, a esperança não se engana. A nossa confiança na graça de Deus não engana. A confiança não decepciona, como nós ouvimos em outras traduções. E por que não decepciona? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse amor de Deus que foi derramado em nossos corações já é o princípio da vida eterna. Então, como é que a gente pratica a virtude da esperança assim na oração, por exemplo? A você rezando, né? Durante a oração, às vezes acontece o quê? Tribulação. Você começa a pensar o quê? Meu Deus, e agora? E como é que eu vou fazer isso? E começa a lembrar dos problemas, sabe? É horrível, né? Distração na oração é horrível. Você começa a lembrar dos problemas, começa a lembrar que o mundo está acabando, começa a lembrar de tudo, começa a rezar, faz o vídeo a Deus em meu auxílio. Aí acontece um monte de desgraça. É a tribulação isso. É a tribulação. Se você, diante daquelas imagens horrorosas que aparecem, desgraça, coisa, vontade de matar, você subsiste, você insiste naquela oração, entende? Aí você praticou a paciência. Foi bombardeado de bobagem e praticou a paciência. Padeceu. Aí depois disso, vem a esperança, porque o que nós queremos na oração? Nós queremos nos unir a Deus, nós queremos o amor. Nós queremos encontrá-lo na oração e amá-lo, é isso que a gente quer. Só que às vezes não acontece. Às vezes você para rezar, fica naquele silêncio, você, mas eu estou perdendo tempo aqui, estou perdendo tempo, já era para eu estar lá. Eu estou aqui ainda, e nosso Senhor vem falar, não faz visita, a paz interior não chega nunca, e agora, como é que eu faço? E fica preocupado, aí cai na tribulação. Então, como é que pratica a esperança? Então, para a meditação, pratica a fé. Busca entender as coisas de Deus. Quando a visita vem, você ama Jesus de todo o coração na oração. E aproveita a presença dele, com a alegria própria da presença. E quando ele não vem, você espera, na confiança. Você pratica a virtude da esperança quando não acontece. Você acha que todo dia vai ter a visita do rei, o rei vai te visitar todo dia. Bom, sim, depois de um certo nível talvez ele venha, mas ordinariamente, no começo, você vai ter umas seguras enormes. E aí você vai praticar o quê? A virtude da esperança. Qual a virtude da esperança? Olha,
eu confio que, ainda que eu não tenha percepção nenhuma, pela confiança Ele está aqui. Não tenho sinal nenhum. Eu quero nenhum sinal diferente. A alma parece estar na mesma confusão de sempre. Mas você pratica a virtude da esperança, que vai ser difícil eu me unir a Ele nessa oração, mas é possível, porque a graça do Espírito Santo já foi derramada no meu coração. Já sou batizado, já recebi o Cristo, então a graça já está no meu coração. Ah, mas ele não veio agora. Ele vai aparecer no mesmo dia. Pratica a esperança o dia inteiro, confiando que haverá um momento em que ele vai visitar. E às vezes ele visita. No meio do dia você percebe o ato devocional que você queria ter feito lá 5 horas da manhã, mas não deu para fazer, e só apareceu 3 horas da tarde. Qual o problema? Pratica a esperança. A esperança não decepciona. A prática da esperança já é a noção de que Ele está presente. Por isso que a esperança é uma espécie de âncora, entende? Quando a gente espera confiantemente na graça de Deus, é como se ela te prendesse no céu. Você está pensando no céu, não está percebendo o céu, mas está pensando nele. E isso daí é esperança. E aí ele diz mais assim: com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Com muita dificuldade, a gente aceitaria morrer por um justo, mas por um homem de bem, quiçá se consentiria em morrer. Mas eis que uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aqui nós temos um dado importante. São Paulo repete isso várias vezes. E isso é bom lembrarmos durante a oração. Quando a gente consegue de fato entrar em estado de contemplação. Ou seja, quando você está de fato amando Jesus na oração. Como é que você sabe se está acontecendo isso ou não? Tem uma boa maneira de saber. Você já deve ter acontecido com vocês alguma vez, estar com um amigo, né, assim? Você começar a conversar com ele, a conversa durar 3 horas e você jurar que passou 20 minutos. Já viram isso? Às vezes você está ouvindo, sei lá, alguma coisa, né? Você lendo algum livro, passou 3 horas, você fala, mas já é tão rápido. Isso acontece, né? Porque esse tipo de fenômeno é o que a gente poderia chamar de repouso na alma. A sua alma entrou em repouso. O que é isso? Ou quando está vendo filme, série também acontece sempre, né? Assim, fica 90 horas ali, já passou tudo isso. Isso é alegria. A alma entrou em repouso. Entende? A alegria é o repouso da alma. É como se você ficasse tão ligado naquilo que você não percebesse o tempo passar. Isso é próprio da alegria. E nós temos alegria quando estamos próximos daqueles que amamos. Então, se durante a sua oração você percebeu um repouso na sua alma, você ficou ali e nem percebeu o tempo passar, perdeu a noção de tempo, e tudo que você mais queria era não sair dali. Você até tem que sair porque tem outros compromissos, mas se pudesse ficava. Quando você sente isso, percebe assim, você está amando Jesus. É simples assim. Entende?
você nota que aquela oração te prende, te puxa, aquilo te puxa, e você não quer sair dali, não quer que acabe, você está amando aquele que está presente. Quem é aquele que está presente? Jesus. Então você está amando Jesus. É assim que você está rezando, de modo amoroso, devoto. Quando a gente faz a oração pensando no que vai fazer depois, a gente ainda não está rezando de maneira devota. Se você já começa pensando em como é que vai acabar, ali não tem amor. É o evento contrário, né? Sabe? Quando você começa a conversar com alguém da segunda-feira, não acaba aquele papo, mas você não está amando aquilo. Se a gente reza já perguntando na hora que vai acabar, não está realizando o ato de amor ali, está realizando o ato de obrigação, tem que fazer, né? Vou lá, bato o ponto. Tem mérito nisso? Tem a justiça, prestar a Deus o culto, o que é necessário, rezar, é uma obrigação nossa, claro. Então a oração feita sem devoção tem valor de justiça, exercita a virtude da justiça, mas não exercita o amor a Jesus Cristo, que é o próprio da oração. Quando você se perceber numa oração dessa que eu acabei de falar, dessa que você está amando Jesus mesmo na oração, aí vale a pena você começar a lembrar destas coisas que São Paulo está falando. Ele está falando assim: com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Então, ele está falando para você aumentar mais ainda o amor durante o momento da oração. Ele vai dizer: olha, quando éramos fracos, ele morreu por nós. E aqui ele está dizendo: mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, quando você estiver naquele estado de amor a Jesus Cristo na oração, aí é excelente momento de lembrar que aquele amor custou a vida dele. Entende? E aí isso aumenta muito o seu ato de amor a Jesus Cristo. É que o São Paulo está dizendo aqui, ele está te mostrando o quanto que é possível aumentar o amor a Jesus Cristo quando a gente está justificado pela fé. Ele diz: olha, vocês já praticaram a fé, a esperança, e agora vão praticar a caridade, que é amar a Jesus Cristo. E como é que faz para aumentar o amor a Jesus Cristo? Lembra que ele morreu por você. Aí é aquelas coisas assim, é sempre útil fazer isso. Lembra daquela confissão que mudou a sua vida, daquele retiro que fez um efeito na sua vida interior, naquela pregação que mudou tudo. Lembra dessas coisas? Ele morreu por isso. Especificamente para que você pudesse receber aquela graça naquele dia. Lembra daquela ocasião? Então, isso daí, ele morreu por isso. Isso aumenta o seu amor a Jesus Cristo, de saber que aquele que está do seu lado morreu por você, para você ter estas coisas. Isso é profundamente humano. Se você está na presença de um amigo, né? Aí ele está lá, você conversando com ele, aí chega uma hora, ele vai e conta um segredo para você. Ele sabe naquele dia que você passou por aqueles problemas, que sua mãe estava assim, então eu apareci lá e fiz isso, salvei o seu cachorro. Aí você já amava aquele amigo. E aí quando ele te conta aquele negócio, então foi você que resolveu aquilo, você começa a amar mais ainda. É mais ou menos assim que acontece no nosso relacionamento com Jesus. A gente está rezando, já ama o que está fazendo, já ama Jesus Cristo, aí chega uma hora e ele vai te contar um segredo. Você sabe naquele dia em que aconteceu isso, e você percebeu a graça de Deus agindo diferente, e que isso te chamou para um caminho de perfeição? Então, aquilo ali foi a graça de Deus. Sabe como é que você recebeu? Porque eu morri. Eu morri para você poder ter isso.
Aí é que ele te conta um segredo. Aí você fica, é sério? Então quer dizer que naquele dia, naquela ocasião, era a graça de Deus e você morreu para isso? Eu morri para isso. Então, eis a prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E é bom entender que a morte de Jesus não é um ato genérico. Como assim? Ele morreu pela humanidade. De fato, ele morreu pela humanidade. Mas morreu individualmente por cada graça que você recebeu na vida. Por cada sacramento, por cada confissão, por cada coisa que você fez, que envolve a graça de Deus, procede da cruz de Cristo. E, portanto, por cada uma das graças, sobretudo aquela que te levou à conversão. Então, tem gente que se converte já com uma certa idade, né? Então, essas pessoas que se converteram com uma certa idade, as velhas, poxa, naquele momento aconteceu que alguém pregou para mim e eu percebi que Jesus existia e teve um arrebatamento espiritual. Então, ele morreu por você para você receber aquela graça. Antes de você ser justificado, ser batizado, se converter, ir à missa todo domingo, aquela graça, a primeira graça que você precisou para poder se converter, ele morreu para que você tivesse aquela graça primeiro. Por isso que ele morreu por você quando você ainda era um pecador. Você consegue entender o que São Paulo está dizendo? Ele está falando o seguinte, olha, quando você não merecia absolutamente nada, quando você merecia a morte, ele morreu para você ter aquela primeira graça. Aquela primeira graça da sua conversão já é fruto da paixão de Jesus Cristo. E agora, por exemplo, suponha que queira Deus esteja acontecendo algo assim. Você ouve essas coisas desse retiro hoje aqui e diz, meu Deus, preciso mudar alguma coisa. Tem um troço aqui que é pecado, eu tenho que parar com isso. E aí você, a partir de hoje, vai tomar uma atitude e muda. Enquanto éramos pecadores, naquela coisa que era para ter mudado, não tinha mudado até hoje, a graça de Deus que recebe agora veio da cruz de Jesus Cristo. Eis a grande prova brilhante de amor que o Senhor dá para nós. Isso torna profundamente amável. São Paulo é forte. Quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Aí ele diz, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos para a sua vida. Isso aqui é algo impressionante. Ele diz, olha, quando ele estava afastado mesmo, pecado grave, ele morreu para que tivéssemos a graça de voltar. Mas ainda agora que nós não estamos em pecado grave. Então, no fundo, ele está dizendo, você pratica a fé, pede a graça de Deus e você vai ter. Lembra quando Nosso Senhor falou assim, ninguém dá uma cobra para o filho que pede um ovo. Então, vocês que são maus, ele fala assim, vocês que são maus, dão coisas boas para os filhos de vocês, imagina o Pai do céu, você acha que ele não vai dar coisa boa para vocês? Claro que vai. Que coisas boas são essas? O que é mais essencial para a salvação. E o que é mais essencial para a salvação? O dom da fé, o dom da caridade, a união com Jesus na oração. Sabe o que acontece? Às vezes, nós pedimos a Deus tudo. Tudo. Só não pede a fé, a esperança e a caridade. Que é o mais importante para você ficar santo, entendeu? Pedir a Jesus a fé, a esperança e a caridade é fundamental. E é uma graça que procede da sua cruz. Então ele está dizendo, olha, se para te converter, que foi mais difícil, ele já morreu por isso, imagina para te aperfeiçoar na fé. Aí o que ele vai fazer mesmo? Pede, né?
Pelo menos pede. Então, continua São Paulo dizendo: como por um só homem, versículo 12, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão. Mas, com o dom gratuito, não se dá o mesmo que com a falta. Pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom mesmo que com a consequência do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredicto de condenação, ao passo que depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai em um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por um único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que São Paulo termina nesse texto dizendo, explicando sobre a nossa justificação e sobre a graça que nós recebemos. Quando ele diz não é pela lei, é exatamente interpretar aquilo que eu falei até agora sobre as virtudes e sobre a vida de fé. Não dá para conservar o estado de paciência, de esperança, sem a graça divina. Não é uma lei, não é uma ordem. Não é como se eu chegasse aqui para vocês e dissesse: olha, a partir de agora vocês não se irritam mais. Nenhum aqui vai se irritar mais. Porque está escrito, está na Bíblia, a paciência gera perseverança. Tem que ser paciente. Você não vai se irritar mais. Acabou. O que adianta ter uma lei dizendo que não pode se irritar? Para que serve a lei que diz que você não pode se irritar? Serve para te conferir mais um pecado na sua lista. Mas não é isso? A cada vez que alguém pronuncia a lei, uma lei nova, um pecado novo. É isso que São Paulo está dizendo, está falando, olha, não é pela lei, não foi por causa de uma lei que as coisas foram constituídas, mas pela graça que vem de Jesus Cristo. E aqui, eu chamo a atenção de vocês para um dado importante. Tudo que eu falei aqui até agora sobre a fé, a prática da virtude da fé, tudo que eu falei até agora sobre o amor a Jesus Cristo, sobre como rezar, daqui a pouquinho eu farei um resumo mais uma vez dessas coisas. É impossível realizar estas coisas como uma lei, tá claro? Não é uma norma, porque se eu promulgar uma lei, eu aumento o número de pecados de vocês. Para cada lei, um pecado a mais. Entende? A cada lei promulgada, um pecado a mais nasce. Mas não é isso. Estas coisas
só podem ser realizadas pela graça divina. E aí eu queria chamar a atenção. A gente trabalha com educação, tem um problema por dia para resolver, né? Todo dia aparece uma coisa diferente, cada dia uma confusão diferente, e o mundo parece que está acabando todo dia. Né? Então, e a gente tem uma coisa, tinha um santo que chamava de a heresia das obras. Sabe qual é a heresia das obras? É aquela que você vai dizer, o mundo está acabando, tem que dar um jeito de colocar nas minhas costas e carregá-lo. E as coisas estão muito ruins, então tem que dar um jeito de resolver o problema do mundo. Ai meu Deus, está tudo quebrando, tudo caindo, tudo destruindo. Isso é como a heresia das obras. É quando você começa a fazer tudo como se de fato dependesse de você. Eu vou te dar uma notícia boa. O mundo não vai acabar. Vai acabar, mas quando ele acabar, você não tem nada a fazer contra isso. E a segunda notícia boa também. Não, você não vai conseguir fazer isso por conta própria. Porque o próprio cristão é exatamente a graça divina. Tem um livro que é A Alma do Apostolado, que eu recomendo vivamente a você. Toda vez que a gente começar a ficar desesperado, querer realizar as obras, entenda que a capacidade das coisas darem certo não tem absolutamente nada a ver com a sua competência. Nada, nadinha. Quer dizer, a nossa competência é capaz de fazer uma coisa ou outra, que vai durar um dia ou outro. Mas se você quer que a sua obra dure e que tenha frutos de verdade, então é Deus que vai ter que fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente gasta muito tempo com a virtude, com a lei, com o que deve ser feito, o que tem que ser realizado. E o que a gente consegue no final? Cansaço, frustração e tristeza. Porque a gente trabalha, um dia o negócio cai e quebra. Um dia a coisa não funciona como a gente quer. Um dia a gente fica frustrado, a gente espera em nós mesmos e a gente consegue ter no final a morte, né? Porque todo mundo vai morrer. Então, o que acontece é que é necessário contar mais com a graça divina. Então, guardar tempo rezando, guardar tempo de meditação, guardar tempo fazendo estas coisas, é o principal combustível para as boas obras. Guardar tempo com a oração. Guardar tempo com as coisas santas. Isso daí é muito importante. Quando São Paulo está dizendo que é pela graça, não é pela lei que as coisas acontecem. Então não adianta, vou criar um projeto de oração agora, que agora vai funcionar. Se você não chegar no início da oração e pedir, Jesus, enviai do céu vossa luz, vossa graça, para que possamos encontrar a verdade. Mostra para mim. Se você não pedir, nem adianta. Depois, se não acreditar na graça divina de todo o coração, nem adianta. Nem adianta. E isso eu estou falando não é só para os trabalhos apostólicos. Eu estou falando para qualquer coisa que quiser fazer na vida. Nosso Senhor dizia que quando uma semente cai numa terra boa, ela gera 100 por 1. A cada uma semente nasce 100 frutos. A terra boa é a terra que ouve a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus, medita a palavra de Deus e fica lá com ela durante o tempo. Essa semente, essa terra boa, é a que vai gerar 100 por 1. Para cada um 100 convertidos, entendeu? Para cada um 100 vezes o que você fez. Mas é para a terra boa, porque as outras terras não dão nem fruto. Isso é importante ter claro. Quem dá 100 por 1 é a terra boa. É a terra que medita a palavra de Deus com frequência e que se delicia com as coisas da graça. Esses dias aí foi dia de São Bento, né? Sabe quantas vezes os beneditinos já reformaram a igreja inteira? Vamos lá. Século VI, século IX, século X. Então tem muitos. Toda vez que a igreja está passando uma confusão muito
beneditino que reforma? O que eles fazem? Eles rezam. Mas o que? Eles ficam no mosteiro rezando. Mas como é que o pessoal fica no mosteiro rezando pode reformar a igreja inteira? É porque era terra boa que nasceu por um. Quem passou a vida inteira trabalhando, fazendo um monte de coisa, passou 2 anos e acabou. O beneditino está lá, desde o século IV, reformando a igreja a cada 400 anos eles já fazem uma reforma na igreja inteira. Tem até um tempo deve acontecer daqui a pouco, porque já passou 400 anos, vira e mexe eles fazem uma. É sério, você pega os grandes santos assim, o São Tomás foi como beneditino. Você pega os grandes santos, tudo passou por Monteiro Beneditino alguma vez na vida. A cada 400 anos eles fazem um negócio diferente e muda tudo. Para melhor. Como é que o negócio desse acontece? É óbvio. É porque é a terra boa que dá fruto. O que eles fazem espetacular? Eles rezam. Meditam na palavra e rezam. E aí a obra permanece. Agora, quando as pessoas fazem outras coisas, trabalho, dá um jeito, resolve sim, carrega nas costas, tem que fazer um projeto, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. O que você consegue? Staff. A staff vai conseguir, rapidinho. Burnout, vai conseguir, rapidinho. Mas o que você quer, não. Então, não perde tempo quem gasta tempo rezando, dedicando-se à graça, porque não vai ser a lei que vai reformar coisa alguma. Não vai ser a lei que vai resolver coisa alguma. A gente gasta mais tempo com a graça de Deus. E se pudesse fazer um resumo da prática da virtude da esperança na oração diária, eu vou resumir o que eu falei, o que é mais essencial. Pelo amor de Deus, tentem executar estas coisas agora no tempo do deserto. Tá bom? Primeira coisa, na hora de rezar, esquece o mundo, claro. Mas lá fora está frio, problema, está quente, problema. E se tiver não tem dinheiro, problema também. Dá um jeito de esquecer do universo. Começa e pede a Deus a luz. Senhor Jesus, enviai a vossa graça sobre mim, para que eu possa ver. E não fica de ansiedade que ele te mostra nada. Você vai ler, não fica todo ansioso, ai meu Deus, ele não mostra nada. Ai meu Deus, não mostra nada. Que hora que vai aparecer alguma coisa? Aí eu vou tomar um café. Aí não vai mesmo, nem adianta. Tá claro? Ai meu Deus, mas não fala. Uma vez eu vi um meme que dizia assim: paz interior, chega logo. Não vai chegar. É claro, nem adianta. Então, lembre-se que é a visita do rei. O rei vem se ele quiser, se ele quiser, não vem. Qual o problema? Vou fazer o quê? Nada. Então a primeira coisa é pedir a Deus as luzes necessárias para a sua oração. E aí você vai pegar um texto bíblico, pode ser de Romanos, pode ser um de Gálatas, você pode pegar esse que a gente acabou de meditar, você lê o trecho, lê e verifica se tem algo que de fato te chama a atenção, ou se não chamar a atenção, uma parte que você gostaria de entender melhor do texto. Por que São Paulo falou isso? Não estou entendendo. Fica um tempo ali em silêncio, esperando, exercendo a esperança. Tá claro? Confiando de que se você pediu a graça de Deus, Ele não vai negar. Lembra do ovo e da cobra? Então é isso. Ele não vai te dar uma cobra quando você pede um ovo. Você pediu a graça de Deus, Ele vai te dar a graça necessária. A sua hoje pode ser a de ter apenas confiança nele e esperar o retiro acabar para ver a hora que a devoção vai chegar. Mas aí, pode ser, e eu espero que aconteça isso, que a devoção chegue. Você percebeu um texto, uma palavra, alguma coisa que foi mais clara, e a devoção chegou. E aí, se chegou, você aproveita e guarda tempo ali, o máximo que você puder. E ama Jesus que está presente naquela graça especial que você recebeu. Que horas? Agora, essa que você vai ter daqui a pouquinho. Você guarda tempo ali. Ama Jesus naquele momento. E lembra que para você receber essa graça, Ele morreu por você. Lembra que a graça que você recebeu é alguém, existe uma pessoa que te deu isso. Essa graça não é uma máquina do
céu que Deus de vez em quando vai remessando. Uma pessoa. Se você perceber a devoção, uma pessoa te deu isso. Então você lembra, quando você ama o presente que Ele te dá, você está amando a pessoa que deu o presente. Então ame a graça que vai estar aí, nesse momento. E isso é contemplar a presença de Jesus na sua oração. Você faz a sua oração e vê o que Ele vai dizer para você. Essa é a parte mais importante do retiro. A minha falação pode dormir. Mas nessa hora, é a hora oportuna de encontrar nosso Senhor e falar com Ele. Ou então lá no sacrário, ficar um tempo em silêncio. Guardar o maior tempo de silêncio possível. E pedir a Ele para te falar coisas. Isso que você notar, você tem que confessar. Tem 3 padres aqui já. Entendeu? Onde? Tem um aqui, tem um ali e tem um lá atrás. Então, tá vendo? Então, você notou que, nossa, eu tenho que fazer uma confissão com urgência. Então, você vai procurar um dos padres e vai confessar. Tá bom? São exatamente 11 horas. Vamos começar o deserto agora. Eu vou fazer uma oração, pedindo a Deus para que nos dê a graça necessária nesse momento de meditação. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão o nosso guia, nos levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Enviai, Senhor, a vossa sabedoria, que ela esteja junto a mim no meu trabalho. Ela que tudo compreende, tudo sabe,